É você que tá online? É que já temos uma pessoa assistindo e eu acho que é você. Oi pessoal, boa noite a todos. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do nosso lar. Mais uma vez estamos aqui reunidos para esse aprendizado que tanto nos faz bem e que tanto nos esclarece a respeito do plano espiritual. Então, como normalmente se acontece num estudo, né, Kátia? Vamos fazer a nossa prece? Nossa oração. Então, convido a todos a elevarem os pensamentos a Jesus, ao plano espiritual, a pensarem em coisas boas, a vibrarem energias de amor para o nosso estudo de hoje, para que essas energias nos auxiliem, para que os bons espíritos encontrem em nós o coração, os ouvidos abertos e dóceis aos ensinamentos que vamos receber. Obrigada, Jesus, por seu amor, por cuidar de nós. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, Kátia. Pra gente não ficar com o ar direto aqui na gente. Bom, hoje nós começamos um capítulo novo. E a gente tem conseguido toda semana um capítulo, né? Isso é legal. No capítulo anterior a gente falou do André Luiz, que ele foi ter uma audiência com o Clarencio para pedir um trabalho, né? Uhum. E daí ele teve todo aquele ensinamento, aquele aprendizado de ser ouvido junto com, participar, né, da audiência junto com uma outra pessoa que falou primeiro que ele, e de lá ele já tirou uma grande lição, né, sobre o merecimento, sobre o valor do trabalho, né? Uhum. Agora vamos ver, daí chegou a vez dele e acabou o capítulo. Agora vamos ver o que nos diz o nosso lar. Vamos lá. Podemos? Vamos. Elucidações de Clarencio, é o capítulo 14. Isso mesmo? Isso. Pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Já tá visitando. É. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento. Mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. É interessante, né, Kátia? Que o despertar, ele acontece de forma vagarosa, né? E em pequenos detalhes. E quando a gente começa a se esforçar para isso, vão acontecendo certas coisas que nos fazem enxergar uma situação diferente do que há outros tempos.
E às vezes a gente fala assim, é aquele famoso, sabe o que a gente fala de forma vulgar, Kátia? O simancol. A gente fala, fulano não tem simancol, né? É bem isso, porque quando a gente, que nem no caso do André Luiz, ele estava conversando com esse benfeitor, ele já estava querendo se melhorar, já estava buscando. Ele começa, através desses ensinamentos paralelos, dessas circunstâncias exteriores, ele começa a ter esse simancol. Né? Se fosse tempos atrás, ele fala, não, eu sou médico, eu vou pedir emprego de médico. E ali naquela situação ele já começou a ter essa reflexão. Ele teve uma conduta diferente. Exatamente. Então começa a ter um simancol, né? Começa a despertar esse senso crítico e fugindo um pouco desse senso comum. E a gente aprende também na vivência, né, na doutrina espírita, que tudo que a gente aprende tem finalidade. Às vezes parece inútil para aquele momento, mas que, como você disse, somando a pequenos acontecimentos ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória, chega um ponto que encaixa, que faz todo sentido. E daí é uma grande energia, é um grande potencial ali que se libera, e começa a mudar. É bem bacana isso mesmo. Vamos lá. Pronto a ouvir. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão a correspondente aos preconceitos dos títulos nobilárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios. Agora que a generosidade de nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. É um rudimento de humildade, né? Sim, então, nesse pouco espaço de tempo, como ele conseguiu refletir, como ele conseguiu concatenar as ideias, né, o que ele já tinha aprendido até ali. E a gente vê aqui no livro, né, até de uma forma meio rebuscada dele falar, né, desde qualquer trabalho útil qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Os trabalhos de nosso lar me reconduziram à bênção da harmonização orgânica. Então, são termos que a gente não usa no nosso dia a dia. Aqui há texto ilustrativo no livro, mas que demonstra como é diferente essa mudança do André Luiz, né? E aí? É isso mesmo. Vamos ver o que Clarencio Vamos ver fala, então. qual vai ser a resposta, né? Tô curioso. Clarencio já sabia de tudo que se passava com André Luiz. É interessante isso. Como será que o Clarencio sabia de tudo? Será que Clarencio lê pensamentos? Ou será que é de uma outra forma? São as energias, né? O tipo de vibração que a gente tem, né? A gente até estudou nos capítulos anteriores a frequência vibratória do pensamento. Aí, obviamente, os ministros, né, os espíritos superiores já têm uma sensibilidade mais desenvolvida do que nós. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí
As palavras deles eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Ou seja, ele pensou numa coisa e falou outra para querer agradar, né? Às vezes a gente faz isso. A gente faz aqui na Terra isso encarnado. A gente, por convenção aqui dos homens, a gente faz as coisas, a gente pensa uma coisa, mas fala outra. Lá no plano espiritual não dá pra gente ter esse engodo não, né? Aqui eu lembrei rapidinho daquele estudo que o Haroldo Dutra fez uma vez sobre o nosso desejo central. Esqueci em qual livro. É Ação e Reação. Que ele fala sobre como os obsessores manipulam, eles utilizam as energias para obsediar as pessoas. E é bem isso, a gente aqui na Terra, enquanto encarnados, nós vivemos com essa roupagem exterior conforme os ditames da sociedade, conforme a lei, conforme o que é conveniente, conforme o que é moralmente correto. A gente tem nossas vontades, nós temos nossos desejos secretos que nos movem e que a gente disfarça de todas as maneiras, mas que a gente acaba sempre agindo para satisfazer esse nosso secreto. Nosso ego, né? Nosso ego. É o nosso ego, acho que é bem isso de ego. E no plano espiritual não tem essa, é bem escancarado, verdadeiro. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. No começo ele achou que o ministro ia conceder para ele, né? Ele já sabia o que eu estava pensando, então ele vai... Ele vai ser bondoso o suficiente, vai me dar um trabalhinho na área médica. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Isso aqui é interessante, né, Kátia? Porque a gente vê essas profissões mais nobres, a gente vê a magistratura, a medicina, algumas áreas da engenharia, né? Que isso daí, às vezes o formando, ele vem já de uma família tradicional, de médicos, de juízes, de promotores, em que eles estudam, conseguem o diploma ou passam no concurso, mas não tem dificuldade nenhuma, né? Eles, por exemplo, um médico que não tem nenhum contato familiar, que começa do zero, ele tem que agradar os pacientes, porque senão ele não consegue, né? O caso dele não, ele já tinha uma formação, uma família rica, então se ele agradasse ou não, se o paciente fosse embora, ele não estava nem aí, porque ele era rico, né? Então isso fazia com que ele fosse indiferente às pessoas, né? E isso acontece muito hoje em dia também, né? Sim, é atual, muito. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadia, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então aqui também vale uma observação, né? Ele chamou a atenção do André Luiz, cometeu a morte prematura do corpo físico. Então as facilidades que ele teve, ele não soube aproveitar, desviou da finalidade que Jesus conduziu. Sim, a gente fala como Jesus conduziu. Jesus cuidou pessoalmente da minha programação. E sim, porque Jesus cuida do planeta Terra. Ele pediu um planeta para nos abrigar. Então sim, Jesus tem interesse, tem amor, tem responsabilidade, tem zelo, tem cuidado, tem interferência sim no destino, na vida de cada um de nós, do que é traçado para cada um de nós, sim. E
pelo desvio, né, pelas facilidades que ele teve, ele não soube aplicar e acabou com a morte prematura do corpo. Tanto é que no Vale dos Suicidas, né, quando Ele ele tinha foi essa pecha, resgatado, né? ele era chamado de suicida e ele não entendia. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações. Mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Aqui a gente pode fazer uma pausa, porque isso é muito relevante, porque fala a respeito das profissões aqui na Terra. Todas, e aqui Então, diz todas, né? Todas, sem exceção. Sem exceção. Então a gente se depara com profissionais que não estão nem aí. E isso, olha, como nós conduzimos a nossa vida, a nossa profissão, como nós exercemos o nosso trabalho, isso vai refletir diretamente na nossa condição no plano espiritual. Então, às vezes aquela pessoa que não tem um cargo de destaque na empresa, ou que não conseguiu alcançar o que ela almejava, mas ela trabalha de forma assídua, de forma responsável, de forma dedicada, é óbvio que no plano espiritual ela vai ter um cargo relevante, um cargo que ela possa exercer o máximo que ela aprendeu quando aqui na Terra, porque ela teve responsabilidade, ela teve tudo isso. Aqui é um exemplo bem bobo que aconteceu hoje. Fui ao supermercado e geralmente no supermercado os caixas passam de qualquer jeito os nossos produtos e bate, amassa, a gente fica lá um tempão escolhendo fruta, escolhendo coisas e eles jogam de qualquer jeito. E incrivelmente a caixa que atendeu, ela foi super gentil, super organizada, ela colocava os produtos um do ladinho do outro, ela foi separando e ajudando a embalar. Então, a noção que a pessoa tem de compromisso, de responsabilidade dentro do próprio trabalho. Não sei se ela tem essa compreensão de que a maneira como manuseia os produtos pode danificar, pode quebrar, mas acredito que sim, pela maneira como ela colocou, como ela colocava com cuidado. Então, em qualquer função, da mais pequenina até a mais elevada em níveis de sociedade, todos têm responsabilidade, todos têm implicações, todas têm o seu valor. E é bem legal a gente ter essa noção. E isso é de suma relevância mesmo. A forma como nós conduzimos o nosso trabalho. Isso é muito importante. O respeito que nós temos que ter com quem está trabalhando. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente vai num comércio e a gente acha que é dono do comércio, ainda que fosse dono do comércio. A gente quer tratar com desrespeito os funcionários, com arrogância, com superioridade. Não, ele está lá trabalhando, mas a pessoa tem que ser respeitada também. E também isso serve para os trabalhadores, porque às vezes a gente fica numa situação de desemprego, sem dinheiro, a gente vai, pede para Deus emprego. E quando quer emprego, a gente quer folga, a gente fica matando serviço, a gente não quer trabalhar, a gente trabalha com má vontade. Ora, se você quis um emprego, quando consegue, vai trabalhar mal-humorado, vai trabalhar... Então Deus está vendo tudo isso, né? E que ele usa um termo bem bonito, né? Nos penetre os templos divinos do trabalho. O trabalho é uma lei de sociedade, a gente não tem como fugir ao trabalho, né? Então tem uma importância muito grande, tem um significado muito grande o trabalho na nossa evolução, no nosso progresso espiritual. Então, o trabalho que nós estamos hoje é o trabalho que nós devemos nos dedicar ao máximo para que ele dê frutos bons
para ajudar, para contribuir na nossa evolução, independente de qual trabalho seja. Vamos lá. O título, para nós, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desenvolvem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, um médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Aqui, gente, há de se notar e mencionar que é uma lição passada em 1953, né? E hoje a gente já percebe um movimento até muito grande na medicina com essa relação dessa amplitude do espectro de análise científica do corpo, não só circunscrito à matéria, né? A gente já vê que algumas faculdades de medicina já adotam essas matérias espirituais, considerando o espírito, essas medicinas de acupuntura, do Hahnemann, como é que é o nome? Já vou lembrar, já me fugiu o nome. Já vou lembrar, me fugiu, já vou lembrar. Então, as próprias AMES, associações médicas espíritas, é um movimento muito forte dentro do espiritismo, com inúmeros médicos, com inúmeros diagnósticos médicos voltados para a área espiritual. Quantas e quantas pessoas, inclusive na nossa casa espírita, né, Kátia? Sim. Eles chegam à nossa casa doentes, pessoas adoecidas, por orientações de médicos, para fazer o tratamento não só do espírito, como também do corpo físico. Então, esses médicos que estão reencarnando, muitos deles, não são todos, mas muitos, e a tendência é que aumente, com o tempo ele já vem com essa noção do corpo físico e do corpo espiritual, né? É até uma experiência que nós tivemos com um fisioterapeuta, né? De uma dor em determinado local, e através da entrevista, né? De todas as técnicas do profissional, foi descobrir que era uma outra coisa que não tinha nada a ver com aquele local específico, mas que era uma reação do corpo, de posicionamento, para evitar a dor. Então, realmente, a medicina em si, ela não tem como ser presa a um fator só, né? Não há de se falar em não estudar o corpo como um todo, o corpo e o espírito, algo além da matéria, né? E a gente percebe alunos de medicina também procurando as casas espíritas para estudar, vários alunos de medicina espírita, e isso tem várias áreas, principalmente humanas,
Na área jurídica também tem as associações jurídicas Na espíritas. área da psicologia. Psicologia é muito relevante. Nossa, quando a psicologia começar a desvendar o espírito, a gente vai ter um salto imenso na psicologia e psiquiatria, né, Kátia? Sim, sim. Então a gente já percebe uma certa movimentação do plano espiritual referente a essas áreas específicas do saber, né? Vamos lá? Vamos. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Uma pausa. Olha só o que Clarence está falando para André Luiz. Que ele não se preparou de forma conveniente para os serviços daqui. Isso significa uma coisa muito profunda, Kátia. Que o nosso trabalho aqui, quando nós estamos encarnados, é um estágio, é uma possibilidade de demonstrar para o plano espiritual que nós temos capacidade de trabalhar lá. Então, se você que está nos assistindo trabalha numa área e ama essa área, olha, se dedica ao máximo, faça o máximo de si. Trabalhe com responsabilidade, pensando no próximo, com carinho, com apreço, para que consiga continuar trabalhando no plano espiritual. Senão a gente vai chegar lá e vai ficar ocioso. E percebeu uma coisa interessante aqui, Flávio? Ele diz aqui no comecinho, né? É preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Ele começa dizendo que todo trabalho é divino. É uma ficha, é uma senha, é algo que vai te dar uma possibilidade do trabalho divino, do trabalho na sua função, na sua expressão maior de dignidade, de expressão de amor de Deus para a nossa evolução. E aqui o André Luiz fala: não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me que a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso nas zonas de trabalho. Então, independente do trabalho que seja, do título acadêmico, do título que nós tenhamos aqui na Terra, isso não é nada no plano espiritual. Isso é só uma indicação de que você trabalhou. Mas o que vai contar é a energia que saiu desse trabalho. Né? A dedicação. Isso, então ele conseguiu captar essa divindade, essa potencialidade toda do trabalho. Eu lembrei o nome, Kátia. É homeopatia. Até perdi onde eu estava. Generoso, benfeitor. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou conveniente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar. Olha, disse, não pode ainda ser médico em nosso lar. E só interrompendo, Kátia, porque nas outras obras, em continuidade, ele começa a excursionar em determinados afazeres, em determinadas equipes, que ele começa a formar uma bagagem de conhecimento espiritual que, quando ele
conseguir fazer essa junção, ele vai ser um excelente servidor de Deus, de Jesus, indubitavelmente, sem dúvida, né? Para quem tem a oportunidade, né, teve a oportunidade de ler já e de estudar as outras obras, é fantástico o progresso de André Luiz, É que incrível. ele traz pra gente. E as oportunidades de aprendizado que ele tem. É como se ele estivesse começando a faculdade de medicina, só que sob a ótica espiritual. Ele já tinha o conhecimento material, ele numa futura encarnação, se ele vier com todo esse potencial, ele vai ser esses gênios da medicina, esses cientistas aí que vão descobrir a cura do coronavírus, né? Essas coisas assim. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia, logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Opa! Que é isso? Que é isso? Significa que a gente é avaliado e a gente tem uma nota lá de avaliação no plano espiritual? Olha só que interessante. Vamos ver. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Nosso plano espiritual conta quantos atendimentos ele fez de graça. Isso é verdade. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troca. Nossa, Troça. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Então, quando a gente tem esse impulso, né, de caridade, vamos distribuir sopa, vamos ajudar as pessoas carentes, vamos fazer campanhas e tudo mais, tem que ver por que a gente está fazendo. Se é só para colocar no Facebook, se é só para dizer para os amigos, se realmente a gente se importa se é um desencargo de consciência, simplesmente. De estar quites com Deus, ou se a gente realmente se importa com aquela pessoa que vai receber um pouquinho de ajuda, de energia boa, né, de coisa boa vindo da gente. Então, o que a gente está fazendo de realmente caridade ao próximo, né? Porque olha, os bons espíritos pedem. Eles têm tudo anotadinho ali no nosso caderninho. Jesus. Concluindo, a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso secar o coração no grandiloquente silêncio divino. É até emocionante esse finalzinho, né? Porque depois de tanto tempo de sofrimento, ele recebeu uma notícia dessa, ele ficou extremamente emocionado, né? Porque ele sabia que ele teria a oportunidade de... Porque ele amava a medicina, né? Por mais que ele tenha feito tudo aquilo, ele amava, era uma coisa que ele amava. Então, para ele, era muito importante. Então, ainda que ele não exercesse o mistério, o ofício de médico, só o fato dele poder ser um aprendiz ali daquela atribuição, que para ele seria muito gratificante. E sem contar também o envolvimento das energias de Clarencio, né, Kátia?
o mentor ali falando como um pai, como um irmão, como alguém que nos quer muito bem. Eu acho que isso deveria envolver o André Luiz de uma forma que seria quase que impossível segurar as lágrimas, né? E para quem assistiu o filme, nesse trechinho que ele fala aqui das 15 pessoas que lembraram dele, que fizeram prece por ele, aparece aquela senhorinha que ele atendeu por último no final do expediente, né? Aquela senhorinha, depois ele até encontra em Nosso Lar. Ainda até por impulso da secretária, né? Forçando, ele né? ainda olhou bravo para a secretária, né? Que ela deixou. Mas a prece dela contou muito para ele, né? Então, coisas que a gente não reflete, que a gente não pensa no nosso dia a dia, né? Nas oportunidades, nas chances que a gente tem de praticar o bem, de fazer coisas boas. E a gente desperdiça. Por puro orgulho, por pura vaidade, né? Por dar tanto valor à nossa matéria, né? Aos bens materiais, ao nosso corpo, à satisfação das nossas sensações. Não é? E é interessante, Kátia, porque às vezes a gente pode perguntar como é que um médico atua, né? No plano espiritual ou aqui. E são inúmeras possibilidades. Inclusive é bem interessante que no livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, psicografado por... Agora esqueci o nome do autor, do Divaldo Pereira Franco, eu já vou lembrar já também. Manuel Filomeno de Miranda? Acho que é. Acho que é do Manuel. A gente está olhando aqui porque acho que tem um livro aqui. Tá, tem um livro na estante aqui. Se eu não me engano, é Manuel Filomeno de Miranda. O Divaldo Franco fala que espíritos desencarnados, que foram geneticistas quando encarnados, que mexiam com gene nessas reproduções assistidas, de in vitro, cuidado. Essas reproduções, eles agora, os que têm merecimento, eles estão trabalhando no plano espiritual. Por quê? Porque no momento da fecundação entre os encarnados, para esses espíritos que estão vindo de outros planetas, de Alcione, eles estão coordenando esse momento da fecundação, ou seja, eles estão ali diante com o código genético do homem, eles escolhem o espermatozoide ali que tem um código genético mais propício a receber o espírito daquele ser. É engraçado, porque a gente ouve dizer, né, dentro da medicina, que é o espermatozoide mais forte que vence a corrida e que chega a fecundar o óvulo. E na verdade não, é o espermatozoide que tem toda a bagagem genética responsável por tudo. Aquele plano reencarnatório. Por aquele plano reencarnatório, para proporcionar aquele corpo que vai ser necessário para tudo que aquele espírito tem que passar. Então, pensem que especialista que tem capacidade de fazer isso. Os especialistas dessa área de genética. E em tudo, né, cara? Se a gente for pensar, um engenheiro, poxa, pasmem, mas planetas, eles são desconstituídos e são constituídos por ações de engenheiros celestiais. É uma equipe de engenharia, uma equipe de botânico, uma equipe de médicos, paramédicos, muito grande. geólogos. Então, são todas as áreas. Porque um geólogo, um químico, tudo, um ambientalista, tudo, gente, tudo. Os espíritos da área jurídica estão incluindo muitos profissionais da área jurídica aqui para exercer bem a função, juízes para proferir da política. Então tem tudo, gente, tudo, tem muito trabalho. A gente precisa o quê? Se habilitar aqui, fazer o nosso melhor para lá no plano espiritual a gente conseguir uma vaguinha de estagiário para uma próxima encarnação. É verdade. E acabou o nosso tempo. Deu o nosso tempo. Tem algum comentário, cara? Você consegue acessar aí? O pessoal nem viu. Olha, eu acho que não teve quase ninguém hoje. O pessoal tá com muito calor. Vamos ver se tem algum. Quem que tá aí conosco? Não. Ninguém?
A Edna, Basílio, a Valéria. Oi, Edna. Boa noite, Valéria. Mais ninguém, né? Hoje tem pouquinha gente, mas O que importa é todo que caso, estamos aí. talvez o plano espiritual esteja nos acompanhando também. Gente, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite, tenhamos nós uma excelente semana. Final de semana, Final restinho de de semana, semana, né? é. Já é Restinho de quinta-feira. Tô pensando que hoje é quarta. E até a próxima semana, então até o próximo estudo. Fiquem com Jesus. Gente, só lembrando, se alguém quiser participar dos nossos estudos, dos Samaritanos de Jesus, até mesmo desse estudo, a gente coloca aqui pelo Zoom, né? As pessoas que querem participar conosco, ou de algum outro estudo na casa, mande um e-mail para o contato@samaritanos.com.br com seu nome, com seu telefone, que a gente entra em contato. Lembrando também que na próxima quarta-feira continuam nossas lives, né? No Grupo Espírito de Atendimento Samaritano de Jesus Amigos dos Samaritanos. e no sábado teremos as palestras, né? Sem ser nesse sábado, a partir Dia do 10. próximo. No dia 10, daqui a pouco a gente vai liberar o nosso cartaz do nosso mês de luz. Um mês de luz virtual, né, Kátia? É diferente. E a primeira palestra é com o Dr. Walter Bonaparte. Walter Bonaparte, lá de Pinda. Um tema bem interessante, a gente vai passar sábado que vem, Dia 10 de outubro. às 20 horas. Também pode acompanhar por nossas redes sociais. Se você gostou, se você nos acompanhou, compartilhe aí nosso vídeo, nosso estudo, para que a gente consiga abranger o máximo de pessoas. Fazer bem o nosso trabalho. Gente, beijo para todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.